Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 21 de maio, e nós retomamos nesta semana, no tempo comum, na 7ª semana do calendário litúrgico da Igreja Católica. E hoje a Igreja celebra São Cristóvão Magalhães e companheiros mártires. Foram assassinados enquanto celebrava a Santa Missa durante a Guerra dos Cristeiros, no México, em 25 de maio de 1927. Foram canonizados no ano 2000 em Roma pelo Papa São João Paulo II. E nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 9, os versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, não está acolhendo a mim, mas aquele que me enviou. Caros irmãos e irmãs, Jesus está subindo para Jerusalém e fala com seus discípulos sobre a sua paixão e morte, mas eles não conseguem entender direito por que Jesus deveria ser condenado e ser morto. Se não compreendiam a sua morte, também tinham dificuldades para entender a sua ressurreição. Mas 3 dias após de sua morte, ele ressuscitará, dizia-lhes Jesus. O que nós devemos fazer? Acreditar na palavra de Jesus, na sua ressurreição e na paz que ele nos promete. Jesus falava de sua previsão e de sua morte, mas os discípulos estavam imaginando um final cheio de glória e de triunfo. Todos queriam garantir para si os melhores postos do novo reino. O Senhor deixa claro na sua comunidade: o mais importante é aquele que se coloca a serviço de todos. Ele não diz que o importante deve fazer-se pequeno e servidor, mas diz sim que o pequeno e o servidor é o mais importante. E pergunta: estamos dispostos a servir desinteressadamente? Os discípulos de Jesus têm em mente
um Messias glorioso, triunfante e guerreiro, que enfrentará os romanos e usará o seu poder de fazer milagres para triunfar. Não entendem o que Jesus diz, porque a sua mentalidade não lhes deixa compreender o projeto de Jesus. Os discípulos se calam porque não querem revelar abertamente as suas ambições pessoais e o afã de superioridade. O Evangelho descreve 3 ações de Jesus. Primeiro, sentou-se, ou seja, posição própria do Mestre. Chamou-os e disse: discípulos que não estão longe, mas está perto, sintonizados com Jesus. E disse-lhes ainda, com muita autoridade, que deveria assumir a mensagem do seu Evangelho tal qual ele colocava. Coloca uma criança no meio deles, indicando a centralidade dos pequenos em sua comunidade. Convida-os a abandonar as suas ambições de poder e privilégios e colocarem-se na fila do serviço, no lugar dos últimos e dos menos favorecidos pela sorte. Jesus é palavra e afirma que está a serviço desinteressado, ou seja, tudo se faz em troca de algo, que não há gratuidade em nossas relações sem uma renúncia pessoal, muitas vezes, de nossa forma de pensar. Jesus nos convida a voltar para os valores do reino de Deus, servir sem esperar nenhuma recompensa, que cada um, como dizia e diz o Papa Francisco, entendamos que o serviço aos mais pobres faz de nós os primeiros servidores do reino de Deus nesse mundo. Pois bem, irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje nos leva justamente a pensar nas nossas atitudes com relação à convivência fraterna. Vamos, portanto, prosseguir pedindo as luzes do Espírito Santo que recebemos no Pentecostes para nos aprofundar nessa mensagem bonita que Jesus nos transmitiu no Evangelho de hoje. Peçamos pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, as pessoas flageladas pelas enchentes no sul do Brasil e pela paz no mundo. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.